Bom dia. Bom dia. Obrigada aí pelo retorno, Maria da Glória, para saber como é que está o áudio. Nós podemos, então, iniciar a nossa rodada de orientações de hoje, tá? Para quem não me conhece, eu me chamo Magna, estou na coordenação de vigilância socioassistencial aqui do Estado. A nossa equipe ela é composta, tem 5 integrantes, e essa equipe toda está acompanhando esse evento. Estamos aqui hoje nesse encontro de forma integrada, com participação da Proteção Social Básica, coordenação da Proteção Social Básica. Estamos com a participação da Proteção Social Especial, com a coordenação estadual do Cadastro Único, com a coordenação de gestão do trabalho e educação permanente, a área responsável por mobilizar os municípios para estar com a gente hoje. Nessa mobilização, hoje, preparamos 28 municípios para estar com a gente, tá? Para esse encontro de maneira mais próxima para tratar do assunto relacionado à utilização do recurso, né? Essa demanda, ela chega para a gente com muita intensidade, tanto no departamento da básica, quanto da especial, quanto da própria vigilância, da gestão do SUAS, e a gente viu e entendeu a urgência de tratar a adequada utilização do recurso com vocês. Então, para isso, como é que nós organizamos? Nós organizamos em trabalhar com vocês de forma modular, tá? São 5 módulos que serão trabalhados com vocês. Então, é um conteúdo programático e bastante extenso, no entanto, extremamente importante. Inicialmente, a gente vai trabalhar sobre o planejamento das ações e aplicações no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, de uma forma mais geral, tanto com recursos municipais, quanto estadual e federal. Então, nesse início desse primeiro módulo, a gente vai tratar do assunto de forma mais ampla, de forma gerencial, então, trazendo aí aspectos do planejamento e da própria utilização do recurso ali no âmbito da assistência social. Vamos parar, então, para um minuto de debate. Na verdade, a gente pensou em 10 minutos para debater sobre esse primeiro módulo. Na sequência, então, tratar das principais aplicações no bloco da proteção social básica e seus programas relacionados. O mais importante, né, que o que pode e o que não pode fazer, também sobre aspectos do próprio planejamento. Para esse encontro, como é que nós pensamos? Nós mobilizamos coordenadores dos equipamentos, coordenadores dos CRAS, coordenadores dos CREAS, secretário de assistência social, o adjunto deste secretário, um representante da gestão e um representante também da área financeira, né? Nós conseguimos aqui observar algumas manifestações no chat, com participação aí do município, representação São Miguel do Araguaia, Taquaral, Ivolândia, Colinas do Sul, Doverlândia, Santo Antônio da Barra, Portelândia, Mara Rosa. Nós mobilizamos 28 e recebemos aqui 26 frequências. Então, quer dizer, a gente tem as inscrições, 26 inscrições. Então, foram 26 municípios inscritos. No entanto, com 60 participantes, tá? Então, a ideia é que fosse aí 3 representantes de cada município. A gente entende que a demanda no município ela é bastante extensa e nem sempre consegue trazer esses 3 representantes, ou até o município talvez nem tenha essa representação. Mas o convite, até devido ao assunto, à amplitude que é esse assunto, foi extenso e estendido aí para esses 3 representantes no município. Tá? Na sequência, então, as principais aplicações de proteção social especial, após tratar as tratativas ali da proteção social básica, seguindo aí com as tratativas da proteção social especial, trazendo o que pode e o que não pode ser gasto, o que pode fazer ou não com recurso, as principais aplicações na gestão do programa Auxílio Brasil e Cadastro Único, antigo bloco do programa Bolsa Família, o que pode e o que não pode fazer, e até alguns aspectos aí desse processo da transição. E, ao final, dicas e orientações
da gestão do Fundo Estadual de Assistência Social. Nesse último bloco vai ser tratado alguns aspectos bem específicos ali em relação mais à prestação de conta. No entanto, é o momento para que os municípios tragam suas dúvidas, que consigam apresentar as suas dificuldades. O que gerou essa proposta foi uma identificação que a gente tem aqui enquanto recebimento de recurso. A vigilância ela recebe muitas demandas dos municípios do que pode, do que não pode gastar, sobre a correta utilização desse recurso, assim como a proteção social básica, a proteção social especial, enfim, todas as áreas. Então, a gente conseguiu, de forma integrada, atender o município, não pensando no município de forma quebrada, o que é interessante, porque, no momento, a gente vai tentar, claro, que a gente não vai conseguir esgotar esse assunto no período da manhã, mas a gente tenta trazer elementos importantes para que essa representação que estão conosco hoje avalie aí as suas ações, né? E esse entendimento. Porque, na verdade, a gente percebe que não é nem tanta dúvida do município, mas sim falta, né, o conhecimento, questão de conhecimento mesmo deste recurso. E por que a gente chama as coordenações da proteção social básica, das coordenações da proteção social especial? Por quê? Porque é importante essas coordenadorias, para os seus planejamentos, trazer os aspectos relacionados à execução do recurso. Não só a execução física, mas também um aspecto da execução orçamentária. Porque, às vezes, muita coisa a gente não consegue realizar de ação, uma ação importante no município, por não ter não entender ter esse entendimento aí da execução financeira. Então, é essa ideia que a gente traz, né, para esse momento, tentar com vocês aí, de uma forma mais próxima, responder às demandas de vocês. Como é que vocês podem estar fazendo isso? Tanto no momento de debate que a gente separa para cada bloco, vocês podem no chat colocar a sua dúvida, ao passo, na medida que a explanação for feita, você pode estar colocando as suas dúvidas que a gente vai tentar, então, respondê-las. Nesse primeiro momento, então, a Maria da Glória, que é a psicóloga da Vigilância Socioassistencial, fará a apresentação sobre o planejamento do primeiro módulo, sobre o planejamento das ações e aplicações no SUAS com recursos municipal, estadual e federal. É com você, Glória. Obrigada, Magna. Bom dia a todas, todos e todos. Como a Magna disse, meu nome é Maria da Glória. Eu farei uma breve autodescrição, considerando que pode ter alguém com deficiência visual que esteja me ouvindo. Eu tenho estatura mediana, 1,59 m, sou magra, 54 quilos, tenho pele clara, cabelos e olhos castanhos bem escuros, meus cabelos são ondulados, pouco abaixo dos ombros. Estou utilizando um batom rosa escuro, meus lábios são grossos. E utilizo ainda um arco dourado, brincos de argolas bem pequenininhos dourados também, uma blusa regata branca e um blazer preto. E estou em um local com fundo de parede branca. E eu ingressei no Serviço Público Estadual em 1999 como estagiária de psicologia nas medidas socioeducativas de meio aberto, de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. Após 2 anos, terminado o estágio, consegui um contrato temporário, consegui um cargo comissionado. E, a partir daí, fui trabalhar nas medidas socioeducativas de meio fechado, lá nas unidades socioeducativas, onde os adolescentes que praticavam atos infracionais ficavam apreendidos. Depois que eu consegui um contrato temporário, e em 2010 eu consegui passar no concurso como analista de políticas de assistência social, psicóloga, e continuei trabalhando na mesma unidade. No ano retrasado, vim para a SEDES e trabalhei na proteção social especial por 1 ano e 6 meses e estou na vigilância desde o dia 6 de dezembro, então há 3 meses e meio aproximadamente. Esse conteúdo
que será explanado, ele contou com a participação ativa, com a participação intensa, tanto da coordenadora da Vigilância Socioassistencial, a Magna Regina, quanto do gestor do SUAS, o Marcelo Rosa. Conseguem visualizar a apresentação? Ok. Certo. Então, esse tema, planejamento das ações e aplicações com recursos financeiros do SUAS, para que ele serve? Para garantir um acompanhamento melhor e mais abrangente para as famílias e indivíduos que necessitam da assistência social. E como que é importante que seja feito esse planejamento das ações e aplicações dos recursos? Sob a perspectiva da vigilância socioassistencial. E que perspectiva é essa que a vigilância socioassistencial utiliza? É aquela dos servidores irem lá nos territórios dos municípios, ou seja, os servidores irem nas localidades, ali nos municípios, nos bairros, nos lugares, onde que tem pessoas que necessitam da assistência social. E o que precisa ser verificado? As características dessas pessoas, quais são as situações de vulnerabilidade, de risco, etnia, se estão em condição de abandono ou não, se estão com dificuldades financeiras e tantos outros aspectos. Aí, o que acontece? Ao verificar essas situações, essas informações, elas vão estar ali desorganizadas. Então, o que é preciso? Que essas informações, esses dados sejam organizados, sistematizados e que seja feita uma análise bem criteriosa, para apenas depois que for efetuado todos esses passos, ser feito o planejamento das ações e ser verificado quais são as melhores formas de se aplicarem os recursos financeiros do Sistema Único de Assistência Social. E a sequência a ser adotada será a seguinte: primeiro, será exposto de forma muito rápida o conceito, a finalidade e responsabilidades tripartite do SUAS. Depois, será adentrado já direto ao ponto que é o que vocês mais querem saber: informações sobre o cofinanciamento, regras básicas do sistema orçamentário brasileiro, instrumentos de gestão do SUAS, serão expostos quais são os requisitos do cofinanciamento, lá do artigo 30 da Lei Orgânica de Assistência Social, quais que são os repasses lá de recursos alocados nos fundos, tanto o Fundo Nacional de Assistência Social, quanto o Fundo Estadual de Assistência Social, ainda como aplicar, onde e de que modo planejar a execução desses recursos. Será dado o exemplo de um instrumental de planejamento que nós da Vigilância Socioassistencial fizemos com muito cuidado para vocês, e no final, sugestões de estudos. Nós temos conhecimento que vários de vocês, aí dos municípios, já estão há longa data na assistência social e que muitos já conhecem essas normativas. Mas o que ocorre? Como com o tempo, nós somos passíveis mesmo de esquecimento, isso é do ser humano, então o que a gente sempre tem que fazer? Ficar rememorando essas normativas, pois quanto mais nós tivermos preparo, conhecimento dessas normativas, de forma mais efetiva, nós vamos conseguir realizar o nosso trabalho em assistência social. Sistema Único de Assistência Social, SUAS, é um sistema público, ou seja, gratuito, descentralizado, de gestão participativa. O que implica essa gestão participativa? Que os municípios eles não têm que dar conta ali sozinhos da assistência social, vão contar também ali com apoio, contrapartida do Estado e da União. E para que serve essa gestão participativa, esse sistema, o SUAS?
para a execução da Política Nacional de Assistência Social. E que jeito que essa política executa? Por meio de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. E para que eles servem? Prover proteção à vida, reduzir danos e prevenir a incidência de riscos sociais. Contudo, nós sabemos que nas unidades é muito difícil conseguir sair daquela urgência, daquela emergência, pois são tantos indivíduos, tantas famílias que necessitam ali da assistência social e necessitam assim rápido, que muitas vezes nós somos consumidos por esse ativismo, por essa rotina. Então, aí que entra o planejamento, porque o planejamento, ele vai colaborar para a saída desse caráter emergencial. Assim, claro que nós vamos continuar atendendo as urgências e emergências, porque não tem como, os usuários da assistência social, eles precisam desse atendimento, mas nós vamos conseguir atuar nesse aspecto e também nesse outro aspecto que a finalidade expõe, que é prevenir a incidência de riscos sociais. E como que será executada essa política? Nós precisamos o quê? De recursos financeiros. E esses recursos, eles são previstos lá no orçamento da Seguridade Social. Responsabilidades tripartite. As políticas sociais, elas devem ser financiadas com recursos dos orçamentos da União, do Distrito Federal, dos estados e municípios e das diversas contribuições sociais. E para garantir o funcionamento e manutenção dos serviços socioassistenciais, que é utilizado o cofinanciamento da assistência social. Assim, esse cofinanciamento da assistência social, ele vai ser composto dos recursos municipais, que cada um de vocês dos municípios aí possui, do recurso estadual, que do estado de Goiás, e do recurso federal. O cofinanciamento no Sistema Único de Assistência Social, ele precisa ser operacionalizado. O que significa isso? É preciso ser verificado como que serão aplicados os recursos. E qual que é a normativa que vai estabelecer esse como? É a norma operacional básica do Sistema Único de Assistência Social, expedida lá em 2012, ou seja, a 9 SUAS 2012. E de onde que veio essa 9 SUAS? O Conselho Nacional de Assistência Social, por meio de uma resolução, aprovou a 9 SUAS lá em dezembro de 2012. E tem um capítulo importantíssimo que a 9 SUAS nos traz, que é o capítulo 6, que expõe sobre a gestão financeira e orçamentária do Sistema Único de Assistência Social. E no seu artigo 44, expõe o seguinte: são instrumentos da gestão financeira e orçamentária do SUAS, o orçamento da assistência social e os fundos de assistência social. E enfoca que o orçamento da assistência social é composto dos recursos municipais, dos recursos estaduais, ou seja, de cada estado, e do recurso federal. Tem regras básicas a serem observadas sobre o sistema orçamentário brasileiro. No nosso país, os recursos do orçamento público federal, eles estão expressos onde? Estão lá na Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, estão no Plano Plurianual, o PPA, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, e servem para quê? Para o planejamento e execução das políticas públicas em cada ente federativo. O que é essa palavra bonita? Ente federativo. Significa que os municípios representam entes federativos, o Estado e a União. Nós, indivíduos, precisamos ter CPF, todos nós, que é o cadastro de pessoa física. Só que a Lei Orgânica de Assistência Social, lá no artigo 30, expõe que os municípios também têm que ter CPF. Cada município tem que ter o seu CPF. Só que, nesse caso, não é cadastro de pessoa física. É o quê? CPF é conselho, plano e fundo. E esse artigo 30 estabelece requisitos, tanto para o conselho, quanto para o plano, quanto para o fundo de assistência social. E qual que é o requisito que o Conselho de Assistência Social precisa ter?
ele precisa ter paridade, ou seja, ele tem que ser paritário. E o que é isso, ser paritário? Tem que ter representantes lá dentro do conselho que sejam de entidades, trabalhadores da assistência social e usuários da assistência social. Onde que é verificada essa paridade? Esse requisito do paritário? Lá no Censo SUAS e por meio do envio dos documentos que vocês, municípios, fazem. Quais são esses documentos que vocês precisam enviar? A lei do Conselho de Assistência Social e o regimento interno desse conselho. O prazo já venceu, era até novembro de 2021. Contudo, se vocês precisarem rever esse critério de paridade, porque às vezes estava tudo certo e aí algum membro ali saiu, vamos imaginar algum usuário ou algum trabalhador da assistência ou alguém da entidade, então tem que regularizar novamente. Nós temos conhecimento que a maioria de vocês dos municípios já regularizaram, mas ainda tem alguns que precisam rever esse critério. Lembrando que cada um desses critérios, tanto o conselho, quanto o plano, quanto o fundo, tem que estar com esses requisitos tudo em dia, tudo em ordem, porque se faltar algum desses requisitos, vocês não conseguem receber os recursos financeiros, e sem recursos financeiros, não tem como trabalhar na assistência social. O próximo é o plano de assistência social. O que esse plano tem que estar? Atualizado e deliberado pelo Conselho de Assistência Social, deliberado e aprovado lá pelo Conselho. Onde que é verificado isso? Também no Censo SUAS e por meio do envio dos documentos que vocês, os municípios, fazem. Que documentos são esses? O Plano de Assistência Social e a resolução do Conselho de Assistência Social. O prazo de vocês era até janeiro de 2020, mas, assim, ainda há tempo, se forem bem rápidos, de regularizar isso. O Fundo de Assistência Social, ele precisa ter o quê? Ele precisa ter uma lei, cadastro ativo, um CNPJ, unidade orçamentária e alocação de recursos próprios. E onde que é verificado isso? Lá no CAD SUAS, no plano de ação que vocês elaboram e no envio dos documentos. Quais os documentos que vocês, os municípios, têm que enviar? A lei orçamentária anual e o número do CNPJ. O prazo também era até novembro de 2021, mas, como eu disse, se tiver algum desses aspectos, é preciso regularizar. E o repasse de recursos, como que ele é feito? Ele é feito de modo automático ou via sistemas. O recurso federal utiliza o sistema SUAS Web e o recurso estadual, o SIGSGO. E além daqueles passos que foram expostos no slide anterior, vocês têm também mais 3 passos. O primeiro é a previsão financeira do repasse de cofinanciamento, conforme que foi pactuado lá nas comissões intergestoras. Para o recurso federal, a Comissão Intergestora Tripartite, a CIT, e para o recurso estadual, é a Comissão Intergestora Bipartite, que é a CIB. Depois disso, o segundo passo, vocês, os municípios, têm que encaminhar os planos de ação, e esses planos de ação, eles têm que estar ali em conformidade, em consonância com o plano de assistência social. E o terceiro passo é o quê? Vocês, dos municípios, abrirem as contas correntes para poder receberem esses recursos, para que sejam efetuadas as transferências. E funciona assim: aqueles municípios que têm a proteção social básica e os benefícios eventuais vão abrir 2 contas, uma para cada uma desses blocos. E aqueles municípios que, além desses 2 blocos, têm também a proteção social especial, vai abrir uma conta para proteção social básica, outra para proteção social especial e outra para os benefícios eventuais. 3 contas. Feito isso, o Fundo Nacional de Assistência Social e o Fundo Estadual de Assistência Social realizam a transferência fundo a fundo. O que significa isso? Que a transferência é direta de um fundo para outro. E por que a assistência social utiliza essa metodologia de fundo a fundo, a transferência? Para que sejam rápidos ali os acessos a esses recursos. O que costuma funcionar, é muito rápido mesmo. Depois que vocês regularizaram todos esses passos, conseguir acessar os recursos.
e em que gastar. Eu sei que esse slide é um dos mais, assim, esperados por vocês. Eu vou explicar de uma forma geral e depois as minhas companheiras da Proteção Social Básica, da Proteção Social Especial, lá do Cadastro Único, a Helena vai estar explicando para vocês de modo mais detalhado. O recurso federal, ele pode ser utilizado para pagamento ali da folha, só que esse pagamento da folha não pode se for folha lá da gestão e nem do programa Bolsa Família. Mas, por exemplo, se alguém lá do... Alguém não. O CREAS, ele quer contratar um técnico nível médio. Ele pode contratar e utilizar esse recurso federal para poder pagar esse técnico. Já, se a Secretaria Municipal de Assistência Social quiser contratar alguém, ela não pode, porque não é permitido para o bloco da gestão fazer esse pagamento. O que mais que pode ser usado o recurso federal, além da folha de pagamento, nesses casos que eu expliquei? Para investimento de serviços, programas e projetos socioassistenciais nas finalidades de cada bloco, da proteção social básica e da proteção social especial. Não pode também ser usado para benefícios. E o recurso estadual? Ele vai servir para custeio e investimento de serviços, programas, projetos socioassistenciais, nas finalidades também de cada bloco, para benefícios eventuais e para situação de calamidades. Desde o ano passado, foi permitido essa transposição dos recursos entre os blocos. Por que foi permitido esse remanejamento? Por causa do advento da pandemia. Foi permitido no ano anterior e continua nesse ano. Então, assim, esse recurso estadual pode também para os benefícios eventuais. O recurso municipal, ele é utilizado para o custeio e investimento de serviços que tem situações específicas que vai poder ser utilizado o recurso federal para uma determinada modalidade, e esse mesmo recurso federal, às vezes, não pode ser realizado para fazer outra coisa, se fosse usado ali um recurso estadual e municipal. E, da mesma forma, o recurso estadual e municipal. Então, por isso que é fundamental essa otimização dos recursos, verificar essa melhor utilização, porque, por exemplo, para projetos socioassistenciais, que até está grifado aí, todos os 3 recursos podem, para projetos socioassistenciais. Só que sempre é importante verificar o qual dos 3 recursos que é melhor para ser utilizado. E aí entra de novo o quê? O planejamento. Porque se vocês utilizarem esses recursos sem avaliar ali as situações, ou seja, sem planejar, qual o risco de vocês utilizarem um recurso e depois arrepender de ter utilizado aquele recurso, no caso, para algum projeto socioassistencial. Daqui a pouco eu vou detalhar ainda um pouquinho mais sobre esse aspecto, que é um aspecto bem prático e que vai ainda clarear mais para vocês. Como gastar? Vocês dos municípios recebem um orçamento da assistência social de 3 modos: pelo recurso federal, pelo recurso estadual ou então pelos recursos municipais que vocês têm nos municípios. Só que para conseguirem ter acesso a esses recursos, vocês precisam de quê? De terem um planejamento da assistência social e um plano de ação e aplicação dos recursos. Só que esse planejamento e plano de ação, ele tem que estar o quê? Aprovado lá pelo Conselho Municipal de Assistência Social. Então, vocês elaboram esse planejamento, esse plano de ação, levam lá para o Conselho analisa, estando tudo certo, ele aprova e depois disso vocês vão fazer o quê? Entrar com os processos ali licitatórios. Só que, por exemplo, se for abrir um processo de licitação hoje, o que vai acontecer? Esse processo vai lá para o final da fila. Como assistência social é prioridade, então, o que é imprescindível ser feito? Que os gestores da assistência social articulem ali com as demais áreas, ou se for preciso até com o prefeito. Para quê? Para poder adiantar, poder passar na frente esses processos, porque com certeza tem processos lá que são necessários, mas que não são tão urgentes quanto os da assistência social.
Depois disso, que passou esse processo licitatório, vai fazer o quê? Disparar os processos de contratações dos produtos e serviços, e aí é feito o quê? São efetuados os empenhos para pagamentos de fornecedores de benefícios. Feito isso, lá, atendido os serviços, as demandas, vocês vão ter que fazer o quê? Prestar contas. Vocês vão ter que preencher ali o formulário, os formulários que forem necessários, anexar notas fiscais, ou comprovante de pagamento, enfim, todos esses documentos. Feito isso, vocês vão levar para onde? Lá para o Conselho Municipal de Assistência Social, que novamente tem que aprovar, né? Mas dessa vez vai ter que aprovar o quê? A prestação de contas. Assim, se vocês utilizaram um recurso ali para assistência social, de acordo com a finalidade ali de cada recurso, conseguiu comprovar com notas, comprovantes, preenchido aquele formulário, a prestação de contas, ela vai ser muito tranquila. Tá? E qual que é o nosso grande desafio? É conseguir utilizar cada um desses recursos da melhor forma e de modo integral. Porque, vejam bem, em janeiro de 2022, foi verificado quanto que tinha ali de saldo em cada um dos blocos e quanto que era o montante geral que o Estado de Goiás, na assistência social, tinha ali de recurso. E olha o valor que tem, R$ 78.386.951,73. É muito dinheiro, muito. Imaginem quantos indivíduos, quantas famílias não poderiam ter sido beneficiados se fossem mais ainda utilizados esses recursos. Nós sabemos que vocês já utilizaram muito, mas é preciso usar muito mais. E só no bloco da proteção social básica, olha o valor, R$ 22.173.600,14. E o bloco do Covid, sendo que nós ainda estamos na pandemia, R$ 11.242.980,87. Só que esse recurso do Covid, ele não pode ser utilizado por enquanto, porque o prazo permitido para o uso era apenas até 31 de dezembro do ano passado e esse prazo já venceu. Então, nós precisamos esperar uma portaria informando o que vai ser feito. Se esse recurso vai ser utilizado para o próprio Covid, ou para outro bloco, ou para outra situação, ou se ele será devolvido. Então, por enquanto, ele tem que ficar aí quieto, enquanto a gente aguarda a expedição dessa portaria, para saber o que fazer. Eu falei desses dois blocos, mas nós temos outros blocos também que estão expostos aí na tela, que tem um montante elevado. E o que acontece se caso esses recursos não forem utilizados? Os gestores, eles podem responder processos administrativos por improbidade administrativa. O que é isso, improbidade administrativa? Atentar contra os princípios da boa administração pública. E tem um princípio lá, que é o princípio da eficiência, que expõe que o gestor público, ele deve gerir a coisa pública com efetividade, moralidade, visando cumprir as metas estabelecidas. Então, se vocês dos municípios fizeram ali um plano de ação, se fizeram um plano de assistência social, levaram lá para o conselho aprovou, se tem o recurso financeiro para os órgãos de controle, não há uma justificativa que vocês não tenham utilizado isso. E por mais que vocês expliquem para esses órgãos fiscalizadores, o que eles vão entender? Que pessoas foram lesadas, indivíduos e famílias que precisavam da assistência social. E nós sabemos que tem danos que ocorrem que são irreversíveis, que por mais que depois a assistência social ou outra área do município tente reparar, não vai conseguir reparar aquele dano. Então, daí a gravidade da questão, da situação, quando não são utilizados esses recursos. E é uma dor de cabeça para um gestor, se caso ele tiver o CPF dele ali comprometido, se caso ele estiver respondendo um processo administrativo, isso impacta tanto a vida dele. Então,
fundamental que seja evitado isso. E quando nós prestamos os apoios técnicos, quando nós comparecemos nos municípios, o que nós percebemos? Que a maioria de vocês aí dos municípios que trabalham na assistência social, vocês são muito envolvidos com as causas, vocês sofrem ali com os indivíduos e as famílias que necessitam da assistência social e porventura não conseguem ali um acompanhamento a contento. Então, nós percebemos toda essa sensibilidade por parte de vocês. Então, daí, o que exige? É parar, fazer aquilo que eu vou ressaltar mais uma vez, porque é o nosso foco hoje, que é o planejamento, e reverificar o que é que está ocorrendo, porque pode ser mesmo essa falta de planejamento, porque falta de ação, nós já percebemos que não é, vocês são muito atuantes aí nos municípios, o que talvez precise, seja mesmo aquilo que eu falei no início, parar, rever cada situação e verificar o que é que pode ser feito ainda mais na assistência social. E nós temos algumas dicas sobre como planejar a execução do recurso. Essas dicas, elas não são obrigatórias de vocês dos municípios utilizarem. Pode até ter algum município que tenham aí a sua forma, as suas formas de planejar essa utilização do recurso que sejam até mais assertivas do que essas sugestões que nós estamos dando. Só que para aqueles municípios que ainda não têm esse hábito de fazer o planejamento, nós acreditamos que essas dicas, elas podem ajudar muito. O primeiro é o quê? Fazer o levantamento dos saldos financeiros. Então, os municípios verificam o que tem ali de recurso próprio estadual da União, depois faz um levantamento de tudo que é gasto, listando ali, né, o que será gasto, depois uma listagem do que pode ser gasto, porque às vezes ele listou uma série de coisas e nem tudo que listou pode ser gasto. Depois disso, vai fazer o quê? Uma adequação do gasto. Então, verificar cada item daquela lista, qual que é o melhor recurso a ser utilizado, fazer um planejamento para poder utilizar esses recursos nessas modalidades e fazer o quê? Se for preciso, uma reprogramação de recursos. Ou seja, se sobrou ali recursos financeiros do ano anterior, então ele vai reprogramar, verificar o que é que pode ser utilizado agora. Eu vou dar um exemplo para ficar um pouco mais claro, porque qual que é a nossa finalidade? A otimização dos recursos. Então, eu vou falar uma situação bem prática que vai facilitar o entendimento. Vamos imaginar que lá em um CRAS tenha um teto que estragou. Esse teto danificou, está um buraco lá no teto. E as pessoas, elas precisam entrar e ficarem bem ali, nem serem molhadas da chuva e nem ficar ali no sol. Então, o que precisa ser feito? O reparo nesse teto. Vamos supor que o município, ele tenha 3 recursos. Ele tem um recurso federal, do IGD, do Índice de Gestão Descentralizada. Ele tem outro recurso, que é um recurso municipal lá, da proteção social básica, inclusive um recurso elevado que sobrou do ano anterior e que ele poderia reprogramar. Mas ele tem também um recurso estadual. Aí, se formos analisar, nós poderíamos pensar que o mais lógico é o quê? Utilizar o recurso da proteção social básica, né? Não é CRAS é da básica? Só que, se houve um planejamento, pode ser que o município, ele já planejou utilizar aquele recurso, mesmo sendo o valor elevado, para outra ação. Então, se ele utiliza para essa ação, vai o quê? Vai desinteirar o valor. Então, por isso que tem que ser avaliado cada caso, porque pode ser que ele não planejou, né? Ou então que planejou, mas que está sobrando ali do recurso anterior e que dá para consertar esse telhado. Enfim, não tem uma receita para falar, toda vez que for serviço de CRAS é esse recurso, ou serviço de CRES, não tem. E quem melhor para avaliar isso é o município, que conhece ali quais são os usuários da assistência social que ele atende e quais são os serviços que são ofertados. Nós, da Vigilância Socioassistencial, construímos esse exemplo de instrumental para o financiamento anual.
Nós construímos também mais 3 exemplos, que não será exposto agora, pelo avançar do nosso tempo, pelo nosso cronograma a seguir. Também é a título de sugestão, se vocês não quiserem utilizar, não tem problema, mas nós acreditamos que, caso seja utilizado, pode auxiliar e muito. E é um instrumental bem simples, vocês vão especificar qual que é a modalidade, por exemplo, vai ser feito o quê? Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social, vai ser ali um investimento em algum programa, em algum projeto, vai ser utilizado na proteção social especial, onde que é? Qual que é o objetivo de financiamento? Esse objetivo é fundamental porque, de repente, pode ter um objetivo que não é ligado à assistência social e ele pode fugir. Então, a partir do momento que vocês veem, tem como ver se o objetivo ele está de acordo. Vocês vão verificar os recursos, quanto em estimativa que vai poder ser utilizado e de onde que vai ser retirado. Recurso municipal, do Estado, né, um recurso federal, ou então é alguma doação ali de um comércio, de uma instituição, de uma entidade, de onde que é. Esse instrumental, ele serve para quê também? Para vocês visualizarem. Porque quando nós colocamos no papel, nós conseguimos verificar com melhor concretude, de forma mais objetiva, para que vai ser utilizado ali cada recurso. A gente consegue entender bem melhor sobre esse planejamento. Nós temos aqui algumas sugestões de estudos sobre o cofinanciamento do recurso estadual. É fundamental que vocês estudem ou então que recordem sobre a lei número 8.742, que é a LOAS, sobre a lei 19.017, que dispõe sobre a política de assistência social em Goiás, enquanto SUAS, o decreto número 8.916, que dispõe sobre o cofinanciamento estadual do SUAS, e os 2 decretos posteriores que alteram esse, para o entendimento do recurso federal, aliás, um melhor entendimento, é fundamental que vocês compreendam de modo profundo a portaria do Ministério de Desenvolvimento Social, a portaria número 133, que regulamenta os blocos de financiamento, que entendam ainda mais a Constituição Federal, a Política Nacional de Assistência Social, a NOB-SUAS, as resoluções das comissões intergestoras, as resoluções dos conselhos, Conselho Nacional de Assistência Social, Conselho Estadual de Assistência Social, as leis relativas à execução de despesas públicas. Aí eu acrescento também o segundo plano decenal da assistência social, que nós começamos a cumprir em 2016 e vamos continuar cumprindo até 2026, porque ele norteia tudo que tem que ser feito na assistência social. Ainda entendo da resolução do CNPq sobre a Aplicação Nacional dos Serviços Assistenciais e outras orientações e cadernos e formas de repasse de custeio. Nós temos também algumas portarias interministeriais, que é a portaria número 580, que vai falar sobre essa modalidade fundo a fundo, mais 4 portarias, uma portaria que vai falar ali sobre aquisição de veículos, a portaria número 121, a portaria número 22, que vai falar sobre a padronização desses veículos, equipamentos e materiais permanentes, a número 733, sobre o EquipaSUAS, a número 23, que vai falar sobre os equipamentos para o EquipaSUAS. Enfim, é uma vastidão de normativas que a assistência social tem. Felizmente, nossos companheiros anteriores, e talvez até muitos que estejam me ouvindo, colaborou nessa elaboração desses documentos, e esses documentos ajudam demais ali na nossa prática, no nosso exercício mesmo da assistência social. Eu agradeço a atenção de vocês e repasso a fala agora para a Magna Regina, se ela quiser fazer alguma complementação, ou para as minhas companheiras da sede, e depois para vocês, municípios, exporem suas dúvidas, comentários, ou que se sentirem à vontade. Obrigada. Obrigada, Glória. A sua apresentação foi extremamente clara, né, de uma linguagem
bastante simples, né, que a gente tenta aí levar para os municípios de uma forma mais simples, uma questão que é tão importante, que é a questão do recurso, né? E falar do planejamento também de uma forma bem clara. Falando aí como funciona o recurso, como gastar, no que gastar, mas para, além disso, trazer aí aspectos do planejamento, dos objetivos desse financiamento, e falando dessa importância que é que todos os participantes, todos os representantes aqui dos municípios saibam, que conheçam, né? Trazendo aí para o conhecimento da questão do recurso. Então, a gente entendo que o seu conteúdo ele foi extremamente claro, mas a gente deixa esse espaço de 10 minutos, e aí o tempo foi bem preciso, Glória, a gente conseguiu aí no tempo deixar para os municípios ainda a fazer qualquer questionamento. Acompanhando aqui no chat, e aí fiquem à vontade, pessoal, também para manifestar com as câmeras, abrir a câmera e o áudio, tá? Mas tem uma questão aqui no chat que a Nara faz uma observação, na verdade, né? A Nara Valéria, ela é representante de Vicentinópolis, se eu não estou enganada, acho que a gente já conversou algumas vezes. Ela diz o seguinte: as receitas futuras da PSB, recursos federais, estão muito incertas. Complicado demais, né? Insegurança até com relação à manutenção de equipe, quanto mais as ações. Essa sua reflexão, Nara, ela é extremamente importante. Aí, se você quiser complementar, abrir o seu áudio e a sua câmera para falar, mas já trazendo aí o que você coloca, é extremamente importante. São recursos que a gente tem condições aí de fazer uma previsão, né? Os recursos ordinários, a gente teve ali uma queda, né, nesse repasse, e por isso a importância do entendimento, inclusive do cálculo do recebimento do recurso. Porque muitas vezes o município não recebe, não está entendendo por que ele não recebe, né? Por um descumprimento ali de uma condicionalidade, né? De estar correta ali em relação ao seu conselho instituído, com composição paritária, mas a gente sabe também, para além disso, a questão de previsão orçamentária da União, né, que não traz aí, a própria previsão não garante ali essa continuidade, o repasse na mesma proporção, mas aí a gente traz essa importância de entender esse financiamento para que a gente consiga, ao menos, a manutenção dele, inclusive para pagamento, como você coloca aí, da equipe de referência, né, que por vezes vocês não têm aí esse quantitativo suficiente a depender da demanda que vocês têm aí no município. Nara, se você quiser fazer aí, estou vendo que você abriu a sua câmera, pode abrir o seu áudio, pode falar. Bom dia para todos. Eu não sei se vocês vão conseguir me ouvir bem, porque realmente a conexão está ruim, eu estou ouvindo mais ou menos, mas enfim, nós estamos passando por essa dificuldade, acredito que não seja só o município de Vicentinópolis, acredito que isso é geral, né? E a gente tem sim uma instabilidade de recurso ali na PSB, no que diz respeito a recurso federal. Já vem há algum tempo a gente recebendo parcelas a menos, e isso já foi discutido junto ao Fundo Nacional, e eles também não têm uma previsão de quando se estabelecerá o valor da parcela no total. Então, é uma situação difícil para o município. Nós fizemos o nosso planejamento, a gente fez o nosso planejamento no final de 2021 para que a gente já tivesse aí um direcionamento em 2022, né, até mesmo para que a gente pudesse fazer a reprogramação dos recursos já em janeiro. Porém, a gente tem aí uma queda muito grande nas parcelas da PSB, tanto serviço de convivência, quanto equipe volante, quanto equipe no planejamento com base na parcela fechada, e essa parcela está vindo aí menos de 60%. Aliás, acima de 60% a menos por mês.
Então, a gente já começa aí a ter aquela dúvida se vai ser possível manter a PSD, manter o CRAS, né, a equipe em funcionamento durante esse ano, porque existe aí o cofinanciamento, ele é do governo federal, estadual e do governo municipal. Então, a gente não tem ainda a certeza sobre o cofinanciamento do governo estadual para esse ano de 2022. A gente ainda não tem uma ideia se haverá ou não esse cofinanciamento. Já temos uma noção de que o governo federal, os repasses que ele fez esse ano continuam da forma como foi o ano passado, com valor bem menor, e o município sozinho, ele já tem essa dificuldade aí de manter todas as da PSC. Então, existe essa dificuldade, sim. Nós fizemos um planejamento, como a Glória falou, né, de aí a gente pegar o que existe de saldo, né, a gente pegou as possibilidades de recurso. Porém, hoje, na execução, essas possibilidades de recurso, elas já não são assim tão reais quanto a gente previu. Então, foi isso que eu quis dizer no meu comentário aí, que esse item número 1, ele é importante, a gente se baseia nele para fazer o nosso planejamento, mas isso trouxe, sim, essa dificuldade para esse ano. Importante a sua fala, Nara. A insegurança, né, a gente tem também, né, enquanto o próprio Estado, os municípios, se os municípios não têm o recurso, não conseguem esse recurso para execução, e não há um entendimento enquanto política pública aí no município da importância dessa política para os usuários, aí a gente fala da importância dessa política para os usuários, e se a gestão municipal ela não tem não dá essa devida importância, de fato a política pública e da proteção social básica ficará prejudicada nesse sentido, né? A gente tem notícia aí que os blocos de proteção social básica foram pagos aí no início dessa semana, não está ainda disponível nas parcelas pagas, mas muito provável que o seu financeiro, a sua contabilidade, ela consegue dar essa informação para vocês. E aí, quando você traz um valor, você colocou de um valor menor, né, do que a gente ali quase maior do que 60%. A gente conhece essa diminuição na política de assistência social, na questão do repasse. Se trata de um orçamento, né, da União, e aí a gente não vai tratar especificamente desse orçamento e dessa previsão, né? O que a gente trata aqui com os municípios vamos tentar fazer a correta utilização desse recurso. Porque, por exemplo, a Glória, ela apresentou aí para vocês, um slide que chama bastante atenção, esse montante, né? Esse quantitativo aí que o município tem para executar os serviços. E aí o maior bloco que foi apresentado, de fato, foi da proteção social básica. E por que da proteção social básica? Realmente a gente tem mais municípios, todos os municípios, né, do Brasil possuem o equipamento, ou seja, recebem o recurso aí para o bloco de proteção social básica. Então, chama atenção a gente nesse sentido, a gente não vai ultrapassar aí uma fala que já é próxima, no próximo bloco será conversado com vocês aspectos mais relacionados ao bloco da proteção social básica, e aí a Vera poderá complementar, Nara, inclusive, o que você traz. Mas eu te agradeço desde já, né, essa sua angústia, a sua preocupação enquanto gestão municipal de Vicentinópolis, que está, sim, fazendo o seu planejamento de forma correta, tem ali colocando em cada bloco o seu objetivo. A gente sabe que vocês conhecem, enquanto equipe técnica, né, as ações que precisam ser realizadas dentro dessa política de assistência social, conhecem os serviços, estudam, né, sabem de forma adequada aí, utilizar esse recurso, e aí traz essa preocupação que é mais macro ainda do que a gente está aqui nesse momento para conversar. Então, a gente nem dá conta, né, de responder aí o porquê, né, o porquê. Aí, assim, são perguntas que a gente tem que fazer, né? São perguntas que a gente tem que fazer mesmo, enquanto técnica, enquanto gestor municipal, responsável por essa política tão importante, né, que é a assistência social.
Não sei se a Vera já gostaria de entrar com... se tem mais alguém para fazer algum comentário do que a Vera... Desculpa, do que a Glória acabou de apresentar. Esse primeiro bloco, pessoal, ele é bem de forma geral mesmo, né? Como a Glória colocou. Ele traz aspectos bem gerais e a gente vai, então, dar continuidade na tratativa específica ali de cada bloco. Então, a gente apresentou todos os blocos, mas não desmiuçando cada um deles, tá? E aí, agora a gente continua, então, a nossa apresentação. Deixa eu observar aqui, Vera, só um instante. Se tem alguma questão relacionada a esse primeiro bloco. Alguém mais gostaria de levantar a mão? Gostaria de falar sobre esse primeiro módulo apresentado, se realmente faz sentido para vocês, a importância que é esse planejamento, a importância que é de conhecer, né, quanto de recurso eu tenho disponível para a construção do meu planejamento, entender que não há como a gente trabalhar descolado aí da questão do recurso, porque a gente não consegue, como a Nara bem observou aí, executar, mesmo conhecendo uma ação, conhecendo o serviço, se a gente não tem o orçamento, né? Então, Nara, cabe aí a você, enquanto representante, né, de levar esses subsídios aí para a sua gestão, até para o executivo, né, da importância dessa política para o município, inclusive, tá bom? Vera, não havendo manifestação, pode seguir, por favor. Então, bom dia, né, a todos e todas e todos aqui, né, presente nesse encontro de hoje, né, então, para quem ainda não me conhece, eu estou vendo aqui muito nome aqui de pessoas que a gente sempre está em contato, né, então, aí, agradecendo a participação de vocês por esse momento que a gente entende que é tão importante, né, que é falar aí sobre a perspectiva da utilização de recursos, né, então, hoje eu vou estar conversando com vocês aí um pouquinho sobre a questão do recurso, como ele é utilizado aí dentro da proteção social básica, né? E é muito interessante o que a Nara Valéria traz na questão aí dessa dicotomia, né? Ao mesmo tempo que nós sabemos que o recurso, né, ele está vindo aí 40% menor, né, do que o normal, não temos realmente uma perspectiva para esse ano de voltar ao que era, né, entre o normal do recurso, mas, no entanto, a Glória apresentou, né, muito quanto recurso nós temos aí nos municípios, né, vinculado à proteção social básica sem a utilização, né? Então, essa dicotomia, isso é uma coisa que a gente sempre discute, né, no âmbito nacional, isso, né, município que precisa de recurso para manter aí o mínimo do serviço e município que tem muito recurso em conta e que não gasta, né? Então, isso aí gera essa dificuldade até mesmo das nossas discussões ampliadas, no sentido de que precisamos mesmo de um teto mínimo aí para cofinanciar a assistência social. Então, é isso que nós, né, esse tema trazido aí pela gestão nossa aqui da SEDES, é dizer, quem tem recurso precisa otimizar esse recurso, precisa gastar esse recurso, né? Então, hoje, esse é o foco, né? É de visualizar aí o que eu tenho e como a melhor forma de gastar. Eu vou compartilhar com vocês uma tela aqui, né, para facilitar aí o nosso diálogo, tá? Vou ver se vai dar certo hoje, né, que acho que não deu certo, né? Aí, a menina, vocês conseguem me orientar aí? Vocês estão me ouvindo? Tinha dado certo. Tinha, mas estava a tela cheia? Ou não? Sim, estava. Agora sim, deu certo. Agora vocês estão vendo aí, né? Então tá. Vendo. Obrigada, então. Então, eu vou usar aí essa apresentação, né, como parece que até não está conseguindo ainda. Está alterando aí para vocês? Para mim aqui está travando. Não sei se é a internet. Sim. Tá. Está passando, né? Então, vamos lá. Então, a gente precisa compreender, né, igual a Maria da Glória trouxe, vocês viram lá o quanto de recurso dentro desse
do RAU aí da proteção básica tem aí acumulado nos municípios, né, de forma geral, e também dentro dos programas, né, também temos um saldo alto de recurso de programas, também vinculado aí à proteção social básica, né? Então, nós temos que entender esse recurso. Nós aí, né, eu sempre falo que a equipe nossa aí da proteção básica, a equipe do CRAS, né, vinculada aí ao CRAS, precisa entender esse recurso. Então, hoje, dentro do bloco aí da proteção social básica, né, que é onde o bloco da proteção básica é onde está alocado os recursos que vêm para a execução aí dos serviços, né? Então, nós temos aí, dentro do piso básico fixo, que é aí, né, o que a gente utiliza para a execução do PAIF, nós temos aí nos 246 municípios goianos, igual a Magna falou, né? Então, Goiás, todos nós temos os CRAS, né? Nós temos também o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, que é outro recurso também que vem aí dentro do bloco, né? Que aí a gente tem nos 240 municípios nós temos 6 municípios que não têm aí o serviço de convivência. Nós temos municípios que têm aí o piso variável 3, que é o da equipe volante, que também está alocado dentro do bloco da proteção básica, né, como um piso aí dentro. Então, nós temos 97 municípios que também têm esse recurso, né? Né, igual também a Nara Valéria falou, até o recurso da equipe volante ele foi reduzido, né? Então, aí dificultando muito a execução aí de vocês no município, e o município tem que arcar aí com grande parte, né, da execução do serviço, tá? Dentro também da proteção básica, dentro aí desse contexto da básica, né, nós temos os programas que estão vinculados aí à proteção social básica, são referenciados à proteção social básica. Então, nós temos aí o BPC na escola, também temos nos 246 municípios esse programa, né? Então, tem município que tem um pouquinho de recurso, e esse recurso já está aí há muito tempo, muitas vezes o município não sabe como utilizá-lo, né? Nós temos também o ACESUS Trabalho, também que nós temos 56 municípios que tem ainda em execução o programa, sendo que 6 já está na fase de conclusão do programa, tá? E nós temos também o Criança Feliz, que está aí nos 124 municípios goianos, né? Também fazendo as suas ações, fazendo o seu trabalho, né? Então, a gente identifica esse panorâmico aqui, que é o que está ainda vinculado à proteção básica, seja no bloco do serviço, seja aí nos programas, né? Nós temos também, né, vinculado aí, nós temos os benefícios eventuais, também, que é o rol aí, né, das ofertas aí que tem vinculado à proteção social básica. Então, nós aqui, em termos do governo federal, ele não tem um repasse, um cofinanciamento rotineiro, né, para esse benefício, mas um cofinanciamento estadual, além do bloco da proteção básica, né, que cofinanciou o recurso estadual, igual né, a Marília da Glória falou aí disso. Nós temos também aí o cofinanciamento aí dos benefícios eventuais, né? Então, os 246 municípios goianos, nesse ano, né, no ano passado, foi aí receber o recurso estadual para a manutenção, né, dos benefícios eventuais, tá? Temos também, aí a gente consegue ver dentro da continha lá, né, que a gente vai na conta aí, nas parcelas pagas, no acumulado aí dentro do sistema, a gente consegue observar que tem municípios que tem aí também o SIG-TV, né, que é as emendas parlamentares, que vieram para o bloco também da proteção básica, dentro do contexto da proteção básica, e esse recurso, né, ele veio para estruturação da rede de serviços do SUAS. Para nós, muitos deles, vocês vão ver lá que ele está lá como custeio, tá? Então, ele também pode ser na questão aí dos investimentos, tá? Então, ele é respaldado aí bem pela portaria 580, tá? De dezembro, que a gente tem aí essa questão. A Magda, eu não sei qual é o procedimento, a Yolanda levantou a mão, eu não sei se a gente para ou se dá continuidade, fica para o final as perguntas.
Alguém? Vocês estão me ouvindo, gente? As perguntas, então, eu vou deixar para o final, então, tá? Oi, Vera. Tá. Pode deixar, né, Vera, Marcos? eu estava atendendo o município agora. Se você puder repetir aí qual que é a... Não, é porque a Yolanda ela levantou a mão. Eu quero saber, eu já abro para ela perguntar, eu deixo tudo para o final, o que, que é a orientação? Melhor no final, né? A gente combinou que seria naqueles 10 minutos, mas se você entender que dá para fazer intervenção, Vera, para que ela é relacionada a esse slide especificamente, ou dá para você fechar? Você pode decidir. Ah, tá. Eu fico é porque meu tempo é tão corrido, né? Talvez no final fique Exato. melhor. Aí, se, Acho que fica Yolanda, melhor. você puder deixar no final, pode ser? Ou você acha que tem que ser agora? Eu já faço a inscrição da Yolanda, então, tá? Pode seguir, Vera, a sua Tá bom. apresentação. Então, obrigada. É porque, Yolanda, eu só tenho 20 minutinhos aqui e o tempo é corrido, né? Então, dentro desses recursos que eu trouxe aí, né, em relação ao bloco da proteção básica, né, que é a execução do serviço, dentro dos programas e dentro do benefício, para toda a utilização desse recurso, nós temos que planejar, né? Então, a Maria da Glória trouxe isso, né, e deu até ali um modelinho de como planejar, porque se eu não planejo, gente, eu não vou conseguir dar evasão aí no gasto do meu recurso. Né? Eu preciso planejar as ações de cada serviço, eu preciso compreender o que nós executamos dentro da proteção básica, quais são as ações inerentes à nossa política de proteção básica, né, aí do SUAS. Então, e lembrar, nós trabalhamos na proteção social básica, quais essas ações que a gente tem que interferir. Então, isso, parte aí, né, nossas coordenadoras que estão aqui hoje, em sentar com as suas equipes e fazer o planejamento cotidiano das nossas ações, né? Porque a hora que eu entendo as nossas ações, isso vai ficar mais claro, tá? E aí, depois desse planejamento, é lógico que isso vai virar aí para a gestão, né? Um plano, ela vai criar, com base no nosso planejamento, as ações aí do plano de ação e aplicação do recurso e aprovar aí no conselho também, né? Que já foi falado. Aí, o terceiro passo é nós utilizarmos esse recurso, né? E aí, dentro desse recurso, a gente tem aí contratação de equipes, o custeio e os investimentos, que também já foi bem tratado anteriormente, tá? Então, eu trago, para eu planejar dentro do que está dentro do nosso contexto, nós temos que saber planejar o nosso serviço. Né? Então, dentro do piso básico fixo, nós temos o PAIF, quais as ações inerentes ao PAIF, nós temos o piso, né, da equipe volante, né, que também executa PAIF, então as ações da equipe volante é PAIF, nós temos serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Então, esse recurso que vem dentro do bloco da proteção básica, ele pode usar para a contratação da equipe, custeio e investimento. Né? Então, esse recurso, ele me permite usar aí nas 3 esferas aí do nosso trabalho, tá? Então, a gente tem que ter esse olhar em relação a isso. Então, para eu saber, né, utilizar o meu recurso, fazer um planejamento, eu tenho que saber o que eu faço. Quais são as ações inerentes a nós? O que nós executamos para que eu saiba se esse recurso, ele né, essa demanda que está me gerando, eu posso ou não adquirir, eu posso ou não fazer. Então, aí a gente coloca, eu tenho que saber as ações inerentes. Por exemplo, eu no PAIF eu faço a acolhida. Essa acolhida eu vou precisar de algo, eu preciso de uma sala adequada, eu preciso, né, de ter uma mesa, eu preciso ter cadeira, eu preciso de ter prontuário, eu preciso ter caneta, né? Então, quer ver, de coisas bem simples é onde eu vou tirar o que eu preciso para ter, né, no meu cotidiano para execução, né? Então, nas minhas oficinas com família, né, a oficina com família agora do mês de março, por exemplo, o que vocês solicitaram, o que está planejado para eu saber o que eu preciso para executar uma oficina. Né? Então, a gente precisa entender o que nós fazemos, quais as nossas ações, porque o planejamento vai ficar muito fácil, principalmente o gasto do recurso, né? Porque é ele que vai me direcionar o que pode ou não pode utilizar em cada ação. Né? Nas minhas ações comunitárias, vou fazer ação comunitária onde? Qual o tema, né? Lembrando que tantas oficinas como as ações comunitárias sempre é na perspectiva socioeducativa,
nós não fazemos, né, curso profissionalizante, né, dentro de oficina, não é para dar oficina de cabeleireiro, manicure, tricô, bordado, não tem nada a ver com isso, né? Isso não é da assistência social. Então, a gente tem que compreender o que é nosso para que a gente possa melhor utilizar o nosso recurso com menos anseios, né? Então, ações particularizadas, encaminhamentos. Então, quando eu enxergo o planejamento pelas ações que é de obrigações nossas, isso fica mais fácil, tá? Dentro do serviço de convivência, eu utilizo esses recursos dentro das minhas atividades do grupo, que é o grupo de convivência e fortalecimento de vínculo, e eu utilizo esse recurso nas minhas oficinas, né? As oficinas aí também na perspectiva não é oficina profissionalizante, né? São as nossas oficinas atrativas, nossas oficinas na perspectiva trabalhar também cultura, esporte, lazer, mas na perspectiva de orientação de socioeducativas, tá? Então, a gente precisa compreender isso, porque tem município que liga e fala assim, Vera, a gente pode adquirir, por exemplo, 20 secador de cabelo para a gente dar uma oficina no serviço de convivência, na perspectiva de geração de emprego e renda? Lógico que não, nós não temos essa função dentro da nossa política, né? Então, eu tenho que analisar, e a pergunta é, qual o objetivo, né? Por que eu quero, qual a finalidade, né, dessa solicitação, tá? Então, eu preciso compreender o nosso cotidiano, né? Então, eu trago aqui a resolução algumas normativas que vocês podem verificar aí para poder, né? A Maria da Glória também trouxe elas, eu trago aqui uma por uma que é referente a cada item para facilitar aí, né, o nosso compreensão em relação a esse processo, tá? Então, aqui, a utilização do recurso em relação aos programas. Então, né, nós temos aí o BPC na escola, que muitos municípios têm recurso em conta desse programa. Esse é um programa que não tem um cofinanciamento, ele não é, né? No início do programa, para os municípios implementarem o programa, implantar, ele foi repassado aí, recurso quando foram preencher os questionários de barreira, fazer o levantamento, né, desses usuários, repassava aí o valor de R$40 em cima de cada questionário. Então, o município mantém esse recurso. Então, esse recurso, ele é um recurso que vocês podem gastar apenas com custeio. Então, tudo aquilo que é inerente ao custeio desse programa, vocês podem, por exemplo, reproduzir o formulário, né, de preenchimento aí do questionário de barreiras, fazer folder, cartilhas. Então, é um recurso que ele precisa finalizar ele aí dentro da conta de vocês, porque ele vem para a somatória aí de recursos, tá? Então, aqui está a portaria, a instrução que vai orientar vocês em relação a isso. Nós temos o programa aí, Acessus Trabalho, né? Que esse programa, o recurso dele já permite, né? Permite e deve ser usado na contratação da equipe, porque é uma equipe exclusiva para a execução desse programa. Então, eu posso utilizar desse recurso para contratar a equipe. Investimento, eu posso fazer investimento com esse recurso, né? Investimento, eu preciso de computador, preciso de mesa, preciso de cadeira para a execução do programa, então eu posso fazer isso. E custeio. Então, no que eu vou precisar no meu cotidiano, nas minhas ações, né, para custear esse programa, eu posso arcar com ele também, tá? Então, esse aí eu trago todas as normativas que vem aí também dando um norteio de como utilizar o recurso, tá? Vocês podem, porque o programa, eles têm, cada um deles, as suas especificidades, né, de quais são as suas ações, quais as ações que eu faço dentro de cada programa, ele vem muito bem desenhado, então eu tenho que seguir o que ele traz, tá? Nós temos aí o programa, né, Criança Feliz, que também esse programa, a utilização do recurso, contratação de equipe, primeiramente, né, porque também é uma equipe exclusiva, né, dentro do critério, investimento, então eu posso investir também, né, em materiais para execução e custeio, né, então eu posso pagar aluguel, eu posso pagar conta de energia, eu posso comprar todo o material de utilização, tá?
Lembrando vocês que tanto para o ACESUS Trabalho quanto para o Programa Criança Feliz, nós temos pessoas aqui na Gerência de Proteção Social Básica, né, que é responsável exclusivo por eles, tá? Então, dentro do ACESUS temos a Zete, que é a coordenadora do programa. Dentro do Programa Criança Feliz, nós temos a Cristiane, que é a coordenadora do programa, né, Criança Feliz. E os municípios que têm Criança Feliz, eles são, né, municípios muito ativos, né, são municípios que estão aí caminhando muito bem em relação à execução do programa, tá? Então, esse é o foco aí em relação a essas questões. Lembrando que nos planejamento dos programas, né, tanto aí o ACESUS Trabalho como o Programa Criança Feliz, vocês têm que fazer uma ressalva lá no planejamento que a aquisição de materiais de investimento, com o recurso, né, investimento que eu fizer, né, adquirir esses ao final do programa tem que ser revestido, doado, né, transferido aí para a proteção básica, seria os CRAS, tá? Então, todo o bem que vocês fizerem com esse recurso, ele tem que ser depois, ao final do programa, né, ele tem que ser direcionado aí à proteção básica, tá bom? Então, também em relação aí agora aos benefícios eventuais, né, em termos da utilização desse recurso. Primeira coisa os benefícios eventuais, eles têm que estar estabelecidos na lei municipal de vocês, tá? O que vai dizer para vocês, o que vocês vão conceder enquanto garantia de direito e quais esses benefícios é dentro da lei municipal de vocês, tá? Então, a gente precisa compreender, se eu tenho uma lei que é ampliada, eu vou ter várias possibilidades. Se é uma lei que vocês fizeram que restringe pouca coisa, eu vou poder oferecer dentro das 4 modalidades de benefício eventual, tá? Então, sempre fazer essa verificação da lei municipal de vocês, tá bom? Então, benefícios eventuais, né? E por exemplo, nós temos o benefício eventual por situação de nascimento, que são os benefícios que a gente oferta às famílias que estão aí, né, em detrimento de um novo criança, de um novo membro da família que está, né, que está inserido nesse contexto familiar. Então, aí, na questão da necessidade do bebê que vai nascer, após, no caso em que as crianças nascem, né, morrem logo após o nascimento, né, ou a morte de mães que nascem, deixam as crianças, então, são situações que é decorrente dessa vinda desse novo indivíduo, desse novo cidadão aí, né, e a gente vem atender as necessidades, tá? Então, a gente pode oferecer bens de consumo, né, que a gente oferta, e também a questão monetária, que é a pecúnia, né? Também a gente pode, aí dentro das leis municipais, estender aí a transferência de recursos, tá? Então, nós temos aí o benefício eventual por situação de morte, né? Que também o que está estabelecido é o que está aí na lei de vocês, que é garantir um funerário digno no atendimento, né? Na pandemia, nesse contexto que vivenciamos, os municípios, né, arcaram muito com a relação à questão do benefício eventual, né? Mas a gente pensa em um benefício eventual não só na urna funerária, né? Mas todo aquilo que envolve esse momento tão difícil que as famílias aí passam, né? Então, a gente pode entender isso, né? Então, eu entro aí com os benefícios para garantir o enfrentamento das vulnerabilidades que surgem em decorrência aí da morte, do falecimento de alguém da família, principalmente aí que se era o provedor da família, né? Nessa ausência dele, a família ela entra num processo aí de vulnerabilidade. E esse benefício ele pode ser também dado através de bens de consumo ou pecúnia, tá? E o interessante é que muitas vezes os municípios atendem, né? Mesmo se a família arcou com uma despesa que ela não tinha condição, depois ela pode ser ressarcida naquilo que foi gasto. Então, isso vai depender da lei municipal aí que foi estabelecida, certo? Nós temos aí também benefícios eventuais, né? Vinculados aí às situações de vulnerabilidade. Então, é um benefício que ele dá uma margem maior de intervenções, porque ele vem atender às necessidades momentâneas das famílias em vulnerabilidade,
e vocês, melhor do que ninguém, viu o quanto isso foi e ainda está sendo muito usado. Por quê? Porque nossa demanda, né, para esse benefício aumentou e muito, então a gente precisa entender isso, né? Então, eu entro aí com as questões do alimento, dentro da perspectiva de uma segurança alimentar, que é direito do indivíduo ter, né, o mínimo, esse mínimo da segurança alimentar, aluguel, documento civil básico, transporte, né, pagamento de conta de água, energia, botijão de gás, entre outros, que a lei de vocês estabelece, tá bom? Então, a gente tem esses benefícios aí, né, vinculado aí ao nosso trabalho quanto proteção básica. Nós temos também um benefício eventual em situação de emergência e calamidade. Esse benefício, ele é um benefício que hoje, no atual momento, devido à pandemia, nós estamos vivenciando ele. Então, nas leis municipais, a lei, né, que nesse caso, inclusive o município que não incluiu ela, poderia ter usado aí a lei federal, porque é um momento de emergência e calamidade pública. Então, né, abriu ainda mais ainda o leque de possibilidades de atender as necessidades das famílias devido aí à condição de calamidade, né? Nós também no estado de Goiás teve municípios que tiveram aí, decretaram calamidade também em relação às enchentes, às chuvas, né? Isso aconteceu em alguns municípios aqui, e quando ocorre essa situação de emergência e calamidade, o Ministério ele tem aí o recurso que ele vem aí atender, né, as necessidades dos municípios com relação a isso, né? Então, saiu uma portaria agora, né, a 751, de 21 de fevereiro de 2022, que vem aí dizendo dessa nova, né, possibilidade, as alterações aí desse repasse de recurso extraordinário para atender aí, principalmente, as questões da chuva, né, que tivemos. Então, dentro desse rol, é isso que a gente traz para vocês, né, de forma rápida. Isso aqui não é para esgotar e nem para, né, para abrir mesmo só um pouco o olhar de vocês em relação à utilização do recurso na proteção social básica. E finalizando, né, eu deixo para vocês a pergunta, né? Aqui está nossos contatos, essa apresentação vai ser encaminhada para vocês, né, em relação a vocês poderem entrar em contato com a gente aí. Para finalizar a minha fala, eu quero deixar o seguinte: Vera, o que pode e o que não pode ser utilizado aí nos recursos da proteção social básica? Gente, a pergunta é simples: é você se reconhecer enquanto política pública de assistência social, compreender quais são as nossas ações, né? Quais são ao nosso público que a gente atende, quais as nossas ações que eu faço, e perguntar qual o objetivo, né? Qual o objetivo que eu quero adquirir determinadas coisas, ou se eu quero aí, né, fazer. Isso, a finalidade disso é para atender a assistência social? Beleza. É para atender o nosso público? Beleza. É para atender os critérios da proteção social básica? Beleza. Não é, então, não há, né? Então, assim, para finalizar, igual o município liga e fala assim: Vera, a gente pode adquirir um carro para que a gente possa ajudar aí, levando os usuários para fazer tratamento em Goiânia? Aí a pergunta, né, é lógico, qual o objetivo? Paciente, tratamento? Isso não é da política de assistência. Eu sei, gente, que o anseio para atender as necessidades do usuário é grande, mas a gente tem as outras políticas para atender, né? Então, no serviço de convivência, posso contratar material didático para ajudar as crianças nas tarefas da escola? Não, porque nós não somos educação. Então, os objetivos têm que estar claros. Então, eu deixo para vocês aí, que a gente precisa compreender o que nós executamos, tá? Então, abre aí, Magna, finaliza, agradeço a todos aí, né, por esse momento. Abra aí, né, Magna, passar, devolver para a Magna a fala, e estou aqui à disposição para as perguntas. Já tem uma, né, da Yolanda aí, que ficou aberta. Obrigada, Vera. Yolanda, pode abrir o seu áudio e a sua câmera e fazer o seu questionamento, por favor? Bom dia. Então, a minha dúvida era referente a como utilizar o recurso, né, do programa BPC Escola, mas a Vera explicou muito bem aí, né,
E, assim, porque nós estamos com esse recurso em conta e sem saber como utilizá-los, né? Então, já acabou tirando uma dúvida nossa. Outra questão também, eu queria saber, é sobre o benefício eventual. Está me ouvindo? É sobre o benefício eventual, o auxílio funerário. Nós temos uma lei municipal que garante esse benefício, só que lá não fala em questão de valores, né? E, assim, nós fizemos um levantamento de 4 funerárias e pegamos o valor mais acessível, né? E, assim, como que a gente faz com esse valor? A gente temos que ir para o Conselho Municipal de Assistência Social e colocar valores ou deixar em branco? É a minha pergunta. Uai, eu não consegui entender muito assim, deixar em branco, porque todo o planejamento, por exemplo, vocês vão, dentro do plano, vou falar aqui, a Magna ajuda também, o fundo aí se tiver, mas no meu planejamento, quanto você tem de recurso para o benefício eventual? Porque quando você faz o plano de ação e aplicação, vocês fazem a tabelinha, a Magna fez aí muito bem até um modelinho, eu digo, quanto de dinheiro eu tenho do recurso federal? Né? Para esse benefício, não tem, né? Que não está, a não ser que seja calamidade. Então, eu tenho recurso estadual, vocês têm X que vocês receberam a cota do recurso. Vocês têm município, quanto que o município vai arcar com a contrapartida do município para o benefício eventual, questão de morte, né? Então, vocês vão colocar na tabelinha. Você tem aí 50 mil reais, Vera? Então, tá, é o dinheiro que vocês têm. Então, dentro dos 50 mil reais, vai passar pelo plano, aprovar no conselho, que vocês vão utilizar dentro do benefício eventual 50 mil reais, é o que vocês têm, e isso vocês vão fazer aí, né? Os empenhos do recurso, contratar um serviço até no valor que vocês têm. Entendeu? Aí, se tem, vai precisar de mais. Então, com certeza, o município vai entrar com mais contrapartida para esse benefício. É a pergunta não é quanto eu vou, é o quanto vocês têm para gastar. O quanto vocês têm é o que vocês vão ofertar, tá? Então, isso vem estabelecido aí, né? Dentro da própria, do PAA, né? Que o PAA já traz aí até a Maria da Glória falou isso, né? As normativas já tem aí uma previsão, né? Tem uma previsão de quanto vocês vão utilizar. Tá? E você tem que entrar dentro do que você tem enquanto recurso. Vai precisar de mais? Então, vai ter que aprovar na Câmara de Vereadores um novo orçamento, mais recursos. Mas vocês, dentro do plano de ação e aplicação, vocês já têm aí uma previsão de quanto vai gastar. É mais, né? Então, eu entendo, e o que a gente faz aqui é isso, né? Eu vou gastar o que eu tenho. Se eu não tenho, eu tenho que pedir mais dinheiro, né? Para isso. Perfeito, Vera. Yolanda, ficou claro para você o retorno da Vera em relação ao seu questionamento? Ficou sim, tá? Obrigada. Excelente. Então, acho que era isso, né? A gente tem ali, está todo o tempo falando, né, desse processo do planejamento, de fazer a sua previsão orçamentária, inclusive nos instrumentais de gestão, que é o PPA, que é a LDO, que é a LOA. Isso, assim como acontece na União, tem no Estado e tem também nos municípios. E esse acompanhamento, Yolanda, jurídico, eu acho que, não sei como é que vocês têm aí esse suporte, né, da parte financeira, da contabilidade, do jurídico, porque eu falo assim que uma das grandes dificuldades nos municípios é essa articulação com esses dois profissionais, porque às vezes a gente tem desconhecimento dos aspectos jurídicos e aspectos da contabilidade, do orçamento, a gente não precisa saber tudo, né? Mas minimamente a gente precisa articular. Quem é, então, que eu tenho, secretária, enquanto representante, enquanto pessoa responsável por esses aspectos na contabilidade? É lá meu setor de finanças? Então, tá, vamos lá dialogar com esse setor de finanças, vamos conversar com esse representante, vamos ver o que tem lá, o que eles estão recebendo, vamos pegar a planilha que ele tem ali, muito provável que ele deva ter ali, né? Previsão do recurso federal, do recurso estadual, se há alguma previsão, e assim o que tem, que pode ser alocado do próprio município.
Então, é isso, é o que a gente, é uma ação que a gente tem que fazer no nosso planejamento e no nosso instrumental de planejamento, que é o plano de ação anual. Yolanda, a gente está aqui à disposição também, enquanto vigilância, se vocês precisarem de instrumental ou até de um apoio em relação a essa construção dos instrumentais de gestão, aqui a vigilância se coloca à disposição também para um outro momento. Mas o exercício, o caminho é esse que a Vera apresentou para vocês, tá bom? Não havendo... A gente até extrapolou um pouquinho o seu tempo, Vera. Aí, para não implicar ali, ter o prejuízo ali na fala da especial, a gente segue com a apresentação da especial, mas aí ao longo desse período, pessoal, se vocês tiverem dúvida e quiser retomar o assunto da Vera ou da própria, dos aspectos gerais também, a gente está aqui à disposição, tá? Aí, no final, a gente pode fazer uma outra rodada. Camila?